Boa tarde, gente. Tudo bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre acentuação, tá? Esse é um assunto que, para efeitos de vestibular, é bem importante. É um assunto que voltou a ser falado por conta da reforma ortográfica. E a gente sabe que a reforma ortográfica recaiu principalmente sobre esses problemas de acentuação, tá? Na verdade, assim, a gente tem algumas regras de acentuação. Para poder falar sobre esse assunto, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos de fonética que vocês viram lá no ensino fundamental, né? Então, o conceito de ditongo, hiato e tal. Só que ao invés de primeiro falar desses conceitos para depois falar das regras de acentuação, que não são tantas assim, né? Quando a gente olha nos livros, parece que a coisa é mais complicada do que realmente é. Então, ao invés de a gente falar sobre esses conceitos e depois falar das regras, eu vou falar desses conceitos conforme eles forem aparecendo para a gente, tá bom? Então, primeiro ponto, né? Qual é o conceito mais básico que a gente tem que ter quando a gente fala de acentuação? Em português, os acentos sempre recaem sobre aquilo que a gente chama de sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte, tá certo? Aquela que a gente pronuncia de maneira mais forte. Veja como esse problema de acentuação está ligado à fonética em português, tá bom? O que é a sílaba tônica? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Isto, isto e isto. Qual que é a diferença entre cada uma dessas palavras? A diferença entre elas é tão somente onde está a sílaba tônica. No primeiro caso, sabia, eu sabia. Estamos falando aqui do verbo saber, beleza? No segundo caso, sabiá, a sílaba tônica está no A. Estamos falando aqui do pássaro, beleza? E no terceiro caso, sábia, que é a mulher inteligente. Veja que a sílaba tônica, nesse caso, recai sobre o sa, beleza? Bom, por que isso é importante para a gente? Isso é importante porque o tal do tio, lembram do tio? Aquele que a gente põe lá em cima do A, em cima do O, ele não é um acento em português. Por quê? Porque nem sempre ele recai sobre a sílaba tônica. Ah, professor, então, por exemplo, se eu pego lá a palavra irmã, quem que é a sílaba tônica aqui? A sílaba tônica é mã. Ah, mas olha aí, ó, é onde está o tio. Sim, mas isso não vai ocorrer sempre. Por exemplo, se eu pego a palavra órfão, quem que é a sílaba tônica aqui? É or. Se eu pego a palavra imã, quem que é a sílaba tônica aqui? I, beleza? Ainda que essas duas palavras aí tenham dois símbolos em cima das letras, somente um deles é o acento, tá certo? Que é, nesse caso aí, o acento agudo que marca qual que é a sílaba tônica, tá? Então, em português, o que a gente vai ter realmente de acento? O agudo, esse daqui, o acento circunflexo. E aí a gente vai comentar também outros sinais que a gente põe em cima das letras, que não são propriamente acentos, como por exemplo o trema, né? O trema toca muito na questão da reforma ortográfica, que foi abolido e tudo mais. Então vamos lá para as regrinhas de acentuação. Bom, então vamos começar pela regra mais fácil, que é essa que diz respeito às palavras proparoxítonas. Primeiro, o que é uma palavra proparoxítona? É uma palavra em que a sílaba tônica é a terceira de trás para frente. Como assim, professor? Vamos ver, por exemplo, uma palavra como essa daqui, ó, médico. O que acontece com essa palavra? A sílaba tônica é, olha bem, a última, a penúltima, a sílaba tônica é a antepenúltima. Isso quer dizer a terceira de trás para frente, ok? Quando isso acontece, a palavra é proparoxítona. E quando a palavra é proparoxítona, quando ela é acentuada? Sempre. Então, em português, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Por exemplo, vamos pegar outro caso aqui, além de médico. A palavra sábado. Sábado, sílaba tônica antepenúltima. A palavra ábaco, sílaba tônica, a antepenúltima.
Tá, beleza? Sempre, né? Música, sílaba tônica, a antepenúltima, beleza? Palavras proparoxítonas, essa é a regra mais tranquila de todas. Bom, e aí palavras oxítonas. O que é uma palavra oxítona? É aquela em que a sílaba tônica é a última. Quando que elas vão ser acentuadas? Se elas forem terminadas, olha bem, terminadas em A, E, O, em ou em ditongo aberto. Vamos ver cada um desses casos aqui. Então, oxítona é aquela em que a sílaba tônica é a última. Ela vai ser acentuada se ela for terminada em A. Então, por exemplo, a palavra sofá. Sílaba tônica a última terminada em A. Terminada em E. Por exemplo, a palavra café. Acentuada por ser oxítona terminada em E. E o E pode ser aberto ou fechado, né? Então, por exemplo, se eu pego a palavra você, acentuada pela mesma razão, certo? Se for terminada em O, a mesma coisa. Por exemplo, cipó. E pode ser com O fechado também, né? Então, vou, separando a sílaba aqui, sílaba tônica última, terminada em O. As terminadas em, por exemplo, também, sílaba tônica, né? Porém, e ditongo aberto. Então aí, primeiro, o que é um ditongo? É quando eu tenho um encontro vocálico, isso quer dizer duas vogais lado a lado, e quando eu separo sílaba, elas permanecem juntas. Então, o que é um ditongo aberto? Então, por exemplo, a palavra troféu. Veja, ela é primeiro oxítona, e ela termina em um ditongo. Vejam, ditongo, E e U na mesma sílaba, duas vogais na mesma sílaba. E mais do que isso, é um ditongo aberto. O que isso quer dizer? Esse E, né, a gente tem duas vogais em português que podem ser abertas ou fechadas, que é o E e o O, que tem as formas E e O e O, certo? Quando eles forem abertos, é o que aconteceu aí. É troféu, com E aberto. A mesma coisa que se for com O. Herói. Então, veja bem, um ditongo, vogais juntas, com O aberto. Esses casos aqui são de palavras oxítonas acentuadas, tá? Professor, e se terminar em I, é acentuado? Não. Então, por exemplo, a palavra aqui. Olha bem, a sílaba tônica é a última, é uma palavra oxítona, portanto, mas oxítona terminada em I não é prevista para sempre, tá? A mesma coisa se for em U. Então, por exemplo, a palavra tatu. Oxítona terminada em U, ok? Deu para entender o ponto? Aí vou colocar aqui um outro asterisco sobre o qual a gente vai comentar. Então, por que a palavra açaí é acentuada? Porque, ó, é uma oxítona terminada em I, né? Por que a palavra baú é acentuada? Parece que eu estou desmentindo o que eu acabei de dizer, mas calma, isso tem a ver com a terceira regrinha que a gente vai ver agora. Bom, vamos para a terceira regrinha, que é a dos hiatos. O que é primeiro um hiato? Eu acabei de falar que ditongo é quando eu tenho duas vogais juntas na mesma sílaba. O que é um hiato? É quando eu tenho duas vogais que estão juntas, mas quando eu separo sílabas, elas ficam separadas. E os hiatos são acentuados? Sim, se eles forem hiatos em I ou U. Como assim, professor? Se eu separar a sílaba e quem ficar sozinho na sílaba for um I ou um U. Então vamos pegar exemplo. Se eu digo assim, por exemplo, proteína. Olha bem, quem está sozinho na sílaba aqui? Um I, não é? Era um encontro vocálico que as duas vogais ficaram separadas e o I ficou sozinho. A palavra saída, olha bem, um hiato em I, sempre acentuado. Se for em U, a mesma coisa. Por exemplo, a palavra saúde, hiato em U. Ou a palavra conteúdo, hiato em U. Beleza? Professor, e se for um hiato com outras vogais? Aí não são acentuados. Então, vou colocar aqui em cima, ó. A própria palavra hiato. A própria palavra hiato tem um hiato, mas é um hiato em A. Não é acentuado,
beleza? Um hiato em E, coelho. Olha o E sozinho aqui, mas como é em E, não é acentuado. E a palavra mandioca, olha o que eu tenho aqui, ó, mandioca. Cadê o hiato? O hiato está aqui, ó, nesse O. Como é um hiato em O, não é acentuado, beleza? Hiatos só são acentuados em I e U. E agora volta um pouquinho lá, quando a gente falou sobre a palavra açaí e a palavra baú, né? Então, aqui parece que a gente tem um conflito de regras. Por quê? Porque eu acabei de falar lá na regrinha 2 que palavras oxítonas em I e U não são acentuados. Então, por que açaí é acentuado e baú é acentuado? Então, elas são acentuadas não por causa da segunda regra, porque se fosse pela segunda regra não seria mesmo. Mas elas são acentuadas por serem hiatos em I e U. Beleza? Então, elas são acentuadas por se enquadrarem nessa terceira regra, porque se fosse por conta da segunda, não seriam, tá bom? Aqui vai ter um problema muito importante referente a verbo, que a gente vai falar agora, tá bom? Então vamos lá. Bom, esse daqui, gente, é um ponto que eu vou detalhar melhor na aula interativa, mas que eu já vou antecipar aqui, que é o seguinte. A gente tem uma estrutura de verbo mais pronome em português, que é o seguinte. Quando a gente fala assim, eu resolvi mandar as encomendas, vou escrever aqui, ó. Eu resolvi mandar, as encomendas pelo correio. Só que aí vamos supor que eu queira substituir esse termo as encomendas por um pronome pessoal. Então seria o pronome as. Mandar, aí ficaria alguma coisa do tipo mandar tracinho as. A gente vai detalhar na aula interativa que quando isso acontece, quando eu tenho um verbo que termina em R e eu quero usar um desses pronomes aqui, o, a, os e as, olha o que acontece. Sai o R do verbo e o pronome ganha a letra L. Então ficaria, eu resolvi mandar as encomendas pelo correio. Eu resolvi mandá-las pelo correio. E aí esse aqui, ó, esse verbo vai ser acentuado. Por quê? Porque quando eu tirei o R aqui do verbo mandar, olha o que aconteceu. Este verbo virou uma palavra oxítona terminada em A. Então esse mandá-las nada mais é do que uma oxítona terminada em A e ele passa a ser acentuado pela mesma razão que sofá. Tá claro? A mesma coisa se eu tivesse um verbo terminado em E. Então, ó, digo, o professor mandou fazer os exercícios. Vamos supor que eu queira substituir a palavra exercícios por um pronome, porque eu já usei no texto, né? A gente substitui por pronome por causa disso. Então ficaria, o professor mandou fazer tracinho os. Quando eu tenho essa combinação aí, o que acontece? Sai o R do verbo e o pronome ganha L. Só que quando eu tirei o R do verbo, o que aconteceu com o verbo fazer? Ele virou uma oxítona terminada em E. E aí ele é acentuado, certo? Fazê-los. Vou escrever aqui do ladinho, ó. O professor mandou fazê-los para a última aula. Então é acentuado pela mesma razão que você. Beleza, é a regrinha número 2. Qual que é o problema? O problema é com os verbos terminados em I. Porque aí a gente vai ter o seguinte. Eu resolvi partir o bolo mais cedo. Okay? Vamos supor que eu quero tirar a palavra bolo. E aí eu digo, eu resolvi parti-lo mais cedo. Certo? Aquele bolo que você, do meu aniversário, eu resolvi parti-lo mais cedo. E esse I de parti-lo vai ser acentuado? Da mesma maneira como mandá-la, da mesma maneira como fazê-los? Esse não. Por quê? Porque aqui eu formei uma oxítona terminada em I. E a oxítona terminada em I não é acentuada. Não é acentuada, tipo aqui. Porém, eu tenho um outro tipo de verbo também terminado em I, que é o seguinte.
Eu resolvi substituir os quadros da parede. Aí você fala, aqueles quadros da sala, eu resolvi substituí-los. Nesse caso vai ser acentuado, né? Então, ó, no partilo não é acentuado, porque é uma oxítona terminada em i. Oxítona terminada em i não é acentuado. Agora, nesse outro caso, ó, se eu separar as sílabas, substituí-lo. Esse é, porque apesar de ser uma oxítona terminada em i, estamos falando aqui de um hiato, tá claro? Isso quer dizer de uma vogal sozinha na sílaba. Perceba que isso não aconteceu aqui no partilo, tá certo? A vogal não está sozinha, por isso não é acentuado. No substituí-lo é. Beleza? Esse é um ponto que a gente vai detalhar na aula interativa, como eu disse, tá? Bom, vamos continuar então. Bom, ainda falando das palavras paroxítonas, né, em que a sílaba tônica está na penúltima sílaba, vamos continuar falando desses finais, que são casos muito, muito específicos, né? Então, por exemplo, a gente falou então de paroxítonas terminadas em L, em R, em ditongos, em PS, certo? Em N. Mais dois casos para a gente terminar essa parte. Então, paroxítonas terminadas em X. Também não é um caso muito comum, né? Porque além dela ser paroxítona, ela tem que ser terminada em X. Aí ela recebe o acento. Então, por exemplo, a palavra tórax. Percebam, paroxítona terminada em X, né? A palavra látex, paroxítona terminada em X, beleza? Acentuada por isso. A palavra clímax. E aí, na verdade, eu acho que não tem mais tantas outras, né? E o último caso é esse daqui, ó. Serão acentuadas também as paroxítonas terminadas em ão, ok? Então, exemplo, não basta terminar em ão, ela tem que ser paroxítona. Que são aqueles casos que eu comentei no comecinho da aula. Então, por exemplo, a palavra órfão, certo? Ó, a sílaba tônica é a penúltima e ela é acentuada porque a última tem um til, né? Tem um ão. A palavra órgão, a palavra bênção, olha bem, paroxítona terminada em ão, ok? E para a gente terminar, queria comentar aqui uma coisa que tem tudo a ver quando a gente fala lá de reforma ortográfica, que são os tais dos acentos diferenciais. Eu vou comentar aqui somente dois casos e a gente vai falar sobre isso na aula interativa, tá? O que é um acento diferencial? Vou colocar aqui um exemplo. O que está escrito aqui e o que está escrito aqui? Veja bem, no primeiro caso eu estou dizendo ele pode, no segundo caso ele pôde, certo? Então no primeiro caso o verbo está no presente, no segundo caso o verbo está no passado. Ok. Por que a gente está chamando este acento aqui de acento diferencial? Pelo seguinte, esse acento não se enquadra em nenhuma das regras que a gente falou. Então você fala, por que ele está aqui, professor? Ele só está aqui porque eu preciso, na escrita, desse acento para diferenciar uma palavra da outra. Aí você fala, professor, mas na fala a gente sabe. Sim, na fala. Mas quando eu estou escrevendo, eu preciso diferenciar se o meu verbo está no presente ou está no passado. Então, esse acento é um acento imposto. E imposto é roubo, certo? Não, isso não tem nada a ver. Mas esse é um acento que foi meramente imposto. Ele não se enquadra em regra nenhuma. Se a gente pensar sobre essa palavra aqui, pôde, ela é uma palavra paroxítona terminada em E. Palavras paroxítonas terminadas em E não são acentuadas, mas essa é. Ela é um caso de exceção. E por que ela é? Para diferenciar de uma outra palavra que, se não fosse pelo acento, a gente não saberia dizer. Tá claro? Um outro caso de acento diferencial. A gente tem aqui esta palavra e esta palavra. Você fala, tá,
uma palavra oxítona terminada em or, ela é acentuada? Não. Senão a palavra amor também seria, né? Então, por que que esta daqui é uma palavra com acento? Para diferenciar desta. Porque em português a gente tem essas duas. E qual é a diferença entre elas? Essa primeira é uma preposição, né? Ele fez isso por você, né? Em seu favor. Essa outra, com acento, é um verbo, né? Pôr no sentido de colocar. Então, para diferenciar uma da outra, o que a gramática fez na escrita? Já que na fala elas são iguaizinhas, né? Na escrita eu ponho o acento no caso do verbo. No caso da preposição eu deixo sem. Por que esse assunto tem tudo a ver com reforma ortográfica? Porque muitos dos acentos diferenciais que existiam antes da reforma foram abolidos. Então, esse é um assunto que vai ser importante para a gente na aula interativa, tá? E, para terminar, os exercícios. Então, lá no Forms, mesmo esquema que a gente estava fazendo, né? Na quarta tarde, eu já disponibilizo 2 exercícios, na semana vão ser 2 exercícios do Forms. Esses mesmos exercícios a gente vai comentar na aula interativa e mais 2 exercícios do poliedro, tá? Agora do poliedro 1P, ok? Gente, bons estudos para vocês, um beijo e até amanhã.